Olá, colegas. A tese é sobre atividade de inteligência aplicada à rotina das promotorias de justiça. Quando se fala em atividade de inteligência, é muito comum a ideia, né? Existe uma falsa ideia de que se trate de uma atividade muito complexa, restrita a alguns setores muito especializados de atuação, dependente de uma formação muito longa e custosa, e até mesmo a ideia de que se trate de uma atividade que corra à margem do ordenamento jurídico, sem nenhum tipo de controle ou regulamentação. O cerne da presente tese, colegas, é no sentido de que a difusão de conceitos básicos de inteligência e a aplicabilidade desses conceitos ao maior número possível de promotores e servidores do Ministério Público, em todos os ramos de atuação ministerial, de um lado, pode ter a capacidade de afastar esses preconceitos, essas falsas ideias sobre atividade de inteligência, e de outro lado, pode ter o condão de potencializar o trabalho dos promotores, bem como de trazer uma maior proteção aos membros e servidores do Ministério Público e também para a própria instituição. A aplicação de conceitos de inteligência já é feita por nações, por empresas, por organizações criminosas, inclusive, né? E o Conselho Nacional do Ministério Público, ciente da importância dessa temática, tem investido tanto na capacitação de membros, como na formalização de convênio com órgãos afins. Inclusive, recentemente foi firmado um convênio com a ABIN. A aproximação no Ministério Público com outros órgãos de inteligência, ela é de suma importância para que a gente fuja dessa ideia de que se trata de uma atividade que acontece às margens do ordenamento jurídico, sem controle, porque a inteligência, na verdade, ela possui, né, um amplo substrato doutrinário, uma regulamentação legal, controle externo, controle interno. Então, o Ministério Público pode trabalhar com atividade de inteligência dentro da legalidade e com segurança. Conectado a esse movimento, muitos ministérios públicos no Brasil têm investido na implementação de órgãos internos de inteligência, né? Aqui no Ministério Público do Paraná, desde 2018, o nosso núcleo de inteligência do CAEX tem passado por uma profunda reestruturação, inclusive com a agregação de uma agência de inteligência da Polícia Militar e também com o desenvolvimento de ferramentas e capacitação, promoção de cursos para capacitação de membros e servidores. Então, assim, apesar dessa falsa ideia de que a atividade de inteligência se restringe apenas a alguns setores, né? Muitos acham que ela é mais direcionada à área de investigação criminal ou de proteção ao patrimônio público. Na verdade, a atividade de inteligência ela se aplica a todos os âmbitos do Ministério Público, em todos os níveis de atuação. E é na rotina das promotorias de justiça, nas promotorias de piso, que o tema, ao nosso ver, deve ter uma especial atenção. Porque nessa linha de frente, o promotor de justiça fica mais exposto, mais próximo da sociedade, e por isso ele necessita, né, de uma maior proteção e de ferramentas simples, práticas, que ajudem a potencializar a sua atuação. Então, é necessária essa aproximação entre a rotina ministerial de piso e os conceitos de inteligência, de uma forma simples, objetiva, prática, para facilitar a vida dos promotores de justiça. Na verdade, muitas ações de inteligência, atividades de inteligência já são utilizadas pelos promotores de justiça, mas de uma maneira essencialmente empírica. A ideia, então, é que ao se capacitar os promotores e servidores do Ministério Público, a gente consiga criar uma cultura de inteligência no Ministério Público, né? E com isso nós tenhamos um melhor uso e proteção dos bens do Ministério Público, se desfazendo dessa ideia de que a atividade de inteligência é distante da nossa rotina, né? Limitado a alguns nichos. E isso pode trazer algumas vantagens. Com essa difusão de conceitos simples e práticos, o tema vai ser difundido para o maior número de membros e servidores e vai trazer um maior resultado para as atividades ministeriais, que vai ser sentido pela comunidade. A gente estabelece na instituição também um requisito básico para intercâmbio de informações de inteligência, que é a certificação dos promotores, né, para o manuseio e utilização desses conhecimentos de inteligência.
E a difusão, sendo feita desses conceitos de maneira simples, objetiva e prática, vai tornar o ensino mais fácil, rápido, dinâmico e menos oneroso para o Ministério Público, que dessa maneira vai poder investir mais recursos, né? Ter um maior investimento para aqueles servidores e membros que estão lotados no órgão de inteligência do Ministério Público, ou em alguns setores que precisam de um aprofundamento maior nessa área. Então, em resumo, difunde-se esse tema a um universo maior de membros e servidores, com menor ônus para a instituição do Ministério Público e potencializando os resultados da atividade ministerial. Para ilustrar essa tese, colegas, nós trouxemos 3 grupos de conceito de inteligência que são simples e aplicáveis de forma direta e imediata às promotorias de justiça. O primeiro grupo de conceito dirige-se ao promotor de justiça como detentor e gestor de informações sigilosas, né? Então, nós trabalhamos com o conceito de sigilo, compartimentação, vazamento e comprometimento das informações. Bom, a atividade de inteligência, por definição, é revestida por sigilo, desde a fase de coleta de dados até a fase de difusão de conhecimento. Entretanto, isso não quer dizer que a inteligência ela seja constituída apenas da obtenção de dados negados ou de dados não disponíveis. Não, a inteligência também se faz com base de coleta de dados em fontes abertas, né? Nesse caso, a fonte vai ser ostensiva, mas o caminho até essa informação, o processamento dela e a difusão serão sempre resguardados pelo sigilo. Bom, o tema do sigilo em si não é novo para os agentes ministeriais, né? A gente sabe da importância da preservação de sigilo numa investigação, né? Onde, às vezes, o vazamento de uma informação pode colocar por água abaixo todo um trabalho, né? Possibilitando cooptação, ou ameaça a testemunhas, destruição de provas, formação de teses defensivas inverídicas, enfim. Ou ainda naquelas promotorias onde, devido à própria matéria tratada, como as promotorias da infância, né, que por uma determinação legal são todas as informações acobertadas por sigilo, também se faz muito importante a preservação dessas informações, porque o agente ministerial pode até ser responsabilizado por uma divulgação indevida, né? Enfim, a manutenção, a preservação do sigilo é de suma importância e deve ser uma obsessão de todo promotor de justiça. Como que ocorre a quebra, né, da segurança de uma informação sigilosa? Essa quebra de segurança pode acontecer pelo vazamento ou pelo comprometimento do sigilo da informação. O vazamento ocorre quando há divulgação não autorizada de conhecimentos sigilosos, que pode, inclusive, ser criminalizado. Nós tivemos aí um fato de repercussão nacional, né, com vazamentos não autorizados e que trouxeram muitas repercussões, né? Então, a divulgação não autorizada. O comprometimento do sigilo ocorre quando existe a perda de segurança de uma informação sigilosa ou de um conhecimento provocada por uma causa humana, acidental ou natural. Por exemplo, um agente ministerial deixa um documento sobre a mesa com informações, conhecimentos sigilosos, né? E um terceiro não autorizado, culposa ou dolosamente, tem acesso àquela informação. Então, houve um comprometimento do sigilo, né? Ainda não houve um vazamento, mas o sigilo, a confiabilidade daquele sigilo foi quebrada, né? Com esse comprometimento. Então, evitar esse vazamento, esse comprometimento, deve ser uma preocupação constante dos promotores de justiça. E como que nós podemos evitar, né? Diminuir os riscos dessa quebra de segurança? Existem na área de inteligência conceitos como a necessidade de conhecer e o credenciamento de segurança. O que significa isso? Só terá acesso, conhecimento daquela informação sigilosa, daquela informação sensível, quem tem a necessidade funcional de conhecê-lo. E mais do que isso, ou que tenha, que seja autorizado, credenciado para ter acesso a essa informação. Então, por exemplo, numa investigação, numa informação sigilosa, né? Apenas o promotor, seu assessor, um auditor ou a equipe da promotoria, enfim. Em alguns casos, até, devido à sensibilidade dessa informação sigilosa, usa-se o conceito de compartimentação. O que é isso? É uma ação de segurança mais restritiva ainda, na qual
por ser tão sensível aquele sigilo, aquela informação, aquilo fica compartimentado ou só ao próprio membro, só ao promotor de justiça, ou ao promotor de justiça e, no máximo, ao seu assessor, ou um auditor que esteja o auxiliando naquela investigação. Então, essa preservação de sigilo, além dessa preocupação com relação às pessoas que possam ter acesso a essa informação, existe também ações de vertente objetiva que visam na preservação de sigilo, como, por exemplo, evitar se alocar documentos em pastas compartilhadas de computadores de uso comum, né? Outros, por exemplo, com relação a documentos físicos, né? Guardar em armário com chaves, em locais que tenham um acesso restrito ao promotor e à sua equipe, enfim. Aplicação de tais conceitos, colegas, né? Embora talvez não possam sempre impedir a quebra do sigilo, com certeza vão minimizar esse risco, e caso aconteça, vai ficar muito mais fácil que a gente consiga descobrir onde houve essa quebra, para que isso possa ser corrigido. Bom, um segundo grupo de conceitos que nós abordamos se dirige ao promotor de justiça como responsável pela investigação. Então, nós trabalhamos com os conceitos de coleta e busca de informações. Nós sabemos que é da rotina do promotor de justiça o recebimento de denúncias, de solicitações, né, quase que diárias nas promotorias de justiça. E o promotor, quando recebe isso, tem que tomar alguma decisão, instaurar alguma notícia de fato, ou indeferir a instauração, ou instaurar um PIC, um inquérito civil, enfim, precisa direcionar, tomar uma decisão com relação àquela informação que chega à promotoria. Então, é quase que obrigatório nesse começo que se faça uma coleta de dados, né, para se atribuir uma verossimilhança àquela denúncia que chegou na promotoria. E quem que faz essa coleta, né? Na prática, geralmente, ou a equipe do promotor, que normalmente é muito reduzida, ou o próprio promotor de justiça. Então, o sucesso da maioria dos processos decisórios do promotor de justiça, né, está diretamente ligado ao conhecimento, aplicação e uso adequado dessas técnicas para coleta de dados, que, embora sejam nascidas e sistematizadas na área da inteligência, elas se aplicam rotineiramente na atividade das promotorias de justiça, especialmente na área extrajudicial. A definição de coleta é todo procedimento, né, que busca obter dados depositados em fontes abertas. E o de busca, que também é conhecido como operação de inteligência, é o conjunto de ações e técnicas que procura dados, né, busca obter dados protegidos ou negados no universo antagônico. Então, é claro que as ações de busca, por envolverem um maior risco, elas só devem ser utilizadas após esgotadas as ações de coletas, que muitas vezes são suficientes para apoiar a decisão do promotor de justiça. Por exemplo, colegas, se chega na promotoria uma denúncia, uma informação de um mau uso de um veículo por um servidor público no município X. Promotor de justiça com uma ação de coleta num portal de transparência, por exemplo, pode verificar se aquele servidor público faz parte do quadro do município, se ainda está na ativa, se aquele veículo está alocado naquele órgão, e com isso ele consegue atribuir mais verossimilhança e dali decidir se vai aprofundar, instaurar a investigação, aprofundar ou não, e mesmo que caminho seguir. Então, só com isso a gente já percebe, né, a necessidade de se estabelecer uma metodologia uniforme de dados, já que é uma prática recorrente, né, dos promotores de justiça. O Núcleo de Inteligência tem oferecido algumas oficinas para uso do CIAP, que é o nosso sistema paradigma aí para coleta de dados e ferramenta de investigação, né, há também para uso do CITEL, outras ferramentas, e também nós temos no Ministério Público diversos bancos de dados disponíveis, né. Então, o promotor de justiça, saber de que dados ele consegue dispor, onde buscar esses dados, né? Como fazer essa coleta de maneira mais técnica, organizada, com certeza os promotores conseguirão mais segurança para dar seguimento ou não a uma investigação e também para averiguar a necessidade de medidas mais invasivas, né? Como um pedido de quebra de sigilo, um pedido de busca e apreensão, a designação de data promotiva ou a requisição de algum
documento. O terceiro grupo de conceitos, senhores, e aí que se refere ao promotor de justiça como alvo de ações de inteligência, diz respeito à área da contra-inteligência. Então, tão importante quanto usar e aplicar as técnicas de inteligência na sua rotina, os membros e os servidores do Ministério Público devem aplicar esses conhecimentos para proteger as informações e conhecimentos que detêm e também para proteger a si e aos bens do Ministério Público. Eventuais ataques, né, a informações do Ministério Público ou a seus integrantes atingem não só os membros, mas como toda a instituição, às vezes com repercussões gravíssimas. A proteção, salvaguarda de dados e conhecimentos sigilosos, proteção dos integrantes também do Ministério Público, de seus bens, tudo isso é tratado por essa área da contra-inteligência, que é uma área muito ampla, né, é dividida em três ramos, basicamente em três ramos, que é de segurança orgânica, segurança ativa e segurança de assuntos internos, mas só focando aqui no ramo da segurança orgânica, que hoje é desenvolvida no Ministério Público pela COSI, Coordenadoria de Segurança Institucional. A COSI tem no seu planejamento planos de segurança orgânica para todas as unidades ministeriais, né? Que abrange segurança de documentos, segurança de instalações, segurança pessoal, segurança de comunicações e telemática, segurança de informática, enfim, é um planejamento bem completo. Mas existem de pronto já conceitos básicos de fácil compreensão e implementação nas promotorias de justiça, que os promotores de justiça já podem fazer uso. Por exemplo, colegas, cautela na admissão de estagiários e assessores, né? Já houve problemas de casos que a inobservância de umas regras simples trouxe resultados bastante negativos para promotorias que contrataram estagiários e assessores que, por vezes, não tinham perfil ou tinham ligação com alguma investigação, algum caso, enfim. Há exemplos diversos de problemas que ocorreram por falta desses cuidados básicos. Existe na área da inteligência o que a gente chama de PRA, que é Processo de Recrutamento Administrativo. Isso engloba desde um rigoroso processo de seleção para admissão, até um processo de controle e acompanhamento dos colaboradores do Ministério Público, né, mesmo depois do desligamento. Parece um pouco complexo, né, isso tudo, mas, na verdade, o promotor de justiça pode ajustar isso, a rotina ministerial, de uma maneira simples. Por exemplo, efetuando algumas coletas antes de admitir, em redes sociais, buscando antecedentes criminais, análise de vínculos, né? São conceitos simples que podem evitar muitos problemas. Além dessa cautela para admissão de pessoal, também a área de contra-inteligência pode trabalhar com relação à preservação dos dados pessoais do promotor de justiça. Então, isso engloba cuidados com relação ao uso de redes sociais, como não se expor de maneira indevida, expor sua rotina, às vezes crianças com uniformes escolares, ou mesmo com o uso de aplicativos de mensagem, né? Usar aplicativos mais seguros, com configurações também que minimizem riscos de vazamentos, né, dessas mensagens, enfim. Tivemos vários casos de repercussões recentes, né, de ataques a membros, que acabam por atingir não apenas o integrante do Ministério Público, mas toda a instituição como um todo. Então, em conclusão, colegas, né, a atividade de inteligência sem a menor possibilidade de erro vai orientar as atividades estratégicas e finalísticas do Ministério Público num curto espaço de tempo, assim como já tem sinalizado o próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Então, assim, mesmo tendo em vista o grande esforço do Núcleo de Inteligência para a capacitação de alguns membros, né, a importância de uma difusão e aplicação dos conceitos e práticas da atividade de inteligência para todos os segmentos do Ministério Público, em todos os níveis de atuação. A proposta aqui, então, que se coloca é apresentar o Ministério Público nessa nova perspectiva na área de inteligência, que pode nos trazer alguns resultados diretos e indiretos. O primeiro resultado seria a difusão e constituição de uma cultura de inteligência ministerial, né? Com isso, a gente estabelece um princípio de confiança com outros órgãos afins, no sentido de que as regras e a doutrina de inteligência são conhecidas e observadas pelo Ministério Público.
Um outro resultado seria a viabilização e aplicação prática desses conceitos nas promotorias de justiça, que vai resultar na potencialização dos trabalhos do promotor de justiça, com melhores resultados para a sociedade e também numa maior proteção para o Ministério Público, para os seus membros, com um menor custo para a instituição. E, por fim, a implementação dessa estratégia propostas, colegas, com isso a gente vai conseguir alcançar uma padronização dos mecanismos de difusão institucional no âmbito da inteligência, através da elaboração de materiais instrucionais de variadas formas, né? Então, que esses materiais abranjam aplicações práticas e simples e de rápida assimilação pelos membros e servidores, o maior número possível de todas as áreas de atuação do Ministério Público. Inclusive, nós propusemos a inclusão dessa temática já no curso de ingresso e vitaliciamento dos novos promotores de justiça que ingressam à carreira.